gentileza, professor Zamit, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer também o convite aí pela organização do evento, especialmente aí ao Instituto E, né, para a gente estar conversando um pouquinho aí sobre o que tem sido feito, quais são os desafios, quais são as questões dentro de uma iniciativa, de uma ação de recuperação de vegetação de praia, né, da faixa de praia da Restinga. Bom, como o Sil Farney falou na palestra dele, quer dizer, essa vegetação de praia é um dos tipos de fisionomia que estão compreendidos desse grande mosaico, né, desse complexo vegetacional, que são as restingas, né. Durante mais ou menos aí, uns 20 anos aí da minha carreira de biólogo, eu trabalhei com restauração de restinga, não tanto na praia, né. E até no meio da nossa conversa a gente pode dizer por quê, embora o Giovanildo também já falou mais ou menos por quê. Talvez das fisionomias, de todas as fisionomias de restinga, a praia seja assim onde os conflitos são mais gritantes, né? Porque dependendo da... Quer dizer, cada um vai ver a praia de um jeito, né? Cada um vai ver a praia, uns vão ver a praia como local de lazer, outros vão ver a praia como local de uso econômico, outros vão ver como uma área de esporte, enfim. É muito complicado, né, essa gestão multifacetada de uma área de tão diferentes usos. E isso, obviamente, tem implicações dentro de uma ação de restauração de restinga, tá? Bom... usando um pouquinho o que o Sil já falou, né, esse conceito de restinga engloba, né, do conceito da vegetação de restinga, engloba toda a vegetação que coloniza, né, planícies arenosas costeiras. Tá? E aí a vegetação dessa faixa inicial de praia está representada. E eu chamo... Isso aí é uma foto mais ou menos recente da restinga lá da praia lá do Recreio dos Bandeirantes, né, para quem conhece. E de cara a gente vê que tem uma fisionomia que vai variar em relação à proximidade com o mar, né? Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais isso, mas só para vocês já irem tendo uma ideia e irem formando uma opinião, quanto mais a vegetação está próxima da arrebentação, quer dizer, as plantas vão ser mais baixas, rasteiras, né? E os arbustos vão aparecer conforme a gente vai se afastando do mar. E notem que não existe, quer dizer, tudo bem, isso aí não é uma área extremamente preservada, a gente está dentro de uma praia urbana, mas vocês notem, isso eu acho importante, que não tem árvore nessa paisagem. Tá? Então, naturalmente, mais para frente, quando a gente for ver a árvore nessa fisionomia, são espécies invasoras e que naturalmente trazem muitos problemas. E se a gente for falar em termos de restaurar a vegetação de praia e restaurar as funções que essa vegetação de praia traz, naturalmente, em algum momento, a gente vai ter que decidir se quer ficar com as árvores que de alguma forma prejudicam essa vegetação ou não. Bom, eu vou ser breve, né, mas só para dar uma ideia para vocês, para familiarizar vocês que talvez não tenham tanta vivência, vamos dizer assim, com esse tipo de vegetação. Eu estou começando do mar, tomei meu banho de mar, estou saindo e caminhando em direção à primeira duna, né? Então, geralmente, as primeiras plantas que eu vou ver, que eu vou avistar numa área de praia onde essas plantas ainda persistam, né, são vegetações rasteiras, tá? Algumas espécies, tá? Algumas delas em locais um pouco mais preservados fazem umas manchinhas, também umas pequenas moitinhas, tá? E naturalmente quando a gente olha uma formação como essa, nessa imagem, a gente está vendo muita planta e pouca areia, né? Então naturalmente nesses locais essa vegetação já está cumprindo a sua função mais visível, que é de fixação de areia. De forma geral, praias onde essa vegetação está presente, ela está preservada, tem menos problema de movimentação de areia do que áreas onde essa vegetação não existe mais e a areia está totalmente exposta. Bom, algumas dessas plantas, como talvez a Ipomeia pescapre seja a melhor representante, têm um aspecto paisagístico muito interessante também. Além delas fixarem areia, além delas serem nativas, elas são bonitas, né? Então isso possibilita um uso consorciado, vamos dizer assim, com viés paisagístico também. Bom, é uma parente não tão famosa, uma prima não tão famosa da Ipomeia pescapre, uma Ipomeia hiperate, que não é tão vistosa, mas tem uma função de fixação de areia bastante importante.
tá? Bom, temos as gramíneas, tá? Gramíneas são muito importantes nessa vegetação de praia na função de fixação de areia. Muitas vezes, dependendo do crescimento que essas plantas assumem, elas podem ser até meio, entre aspas, feinhas, parecerem com certo matinho, né? E aí começa algum conflito, pode existir, entre o que a gente pretende. Mas vou falar isso mais para frente um pouquinho. Selecionei aqui algumas 3 espécies de gramíneas, né, mas que são muito comuns nessa área bem próxima à arrebentação, tá? Bom, essa é uma ciperácea, alguns chamam de pinheirinho, ela parece realmente um pinheirinho, né? E, como todas as outras, são plantas que têm um tipo de crescimento que a gente chama, tecnicamente, de um crescimento estolonífero, ou seja, elas emitem os seus caules, os seus rizomas e elas brotam assim vegetativamente, tá? De uma forma bastante agressiva. Isso vai ser uma característica importante na restauração. Temos algumas cactáceas também, já caminhando um pouquinho mais em direção à duna, tá? Onde começam a aparecer a vegetação arbustiva, né? O Sil chamou a atenção dessa palmeirinha anã, né? Uma palmeirinha onde o caule dela está enterrado, né? Que é a Lagoptera arenaria, tá? E junto com a Lagoptera arenaria tem várias outras espécies arbustivas, inclusive espécies que a gente conhece no nosso dia a dia, como, por exemplo, a Eugeniouniflora, a pitanga, né? Que em outros locais, não aí, assumem até uma forma arbórea, tá? Mas aí nessa região, as pitangas que a gente localiza geralmente são de baixa estatura, entremeadas, próximas das outras plantas arbustivas, tá? Bom, temos algumas plantas que a gente praticamente não vê mais, né? Plantas que já estão em processo de extinção, como essa arbustiva Scaevola plumieri, que é uma planta de ocorrência muito restrita. Essa é uma foto da restinga da marambaia, onde essa planta ainda ocorre com uma certa representatividade, e não sei se dá para ver na foto, mas essas manchas mais escuras em linha é justamente a ocorrência de Scaevola plumieri, tá? E por ela ser tão exclusiva, quer dizer, ela não ocorre mais para dentro da planície, então por ela estar com essa tipo assim, nessa linha, ela naturalmente é uma planta ameaçada em função do uso de praia, né, da urbanização das áreas de praia, pisoteio e tudo mais. Bom, naturalmente a gente está falando aqui de vegetação, mas não podemos esquecer dos animais, né? Quer dizer, existem estudos científicos que comprovam nas áreas tropicais um grande nível de interações entre plantas e animais que dependem dos animais para polinização, para dispersão, né? Então, em áreas onde tem a vegetação, não sei se dá para ver ali à direita da flor, tem uma aranhazinha ali orbitando e personagens mais ilustres, né? Como, por exemplo, esse de cima, um lagartinho branco da praia, Liolemus lucis, que é uma espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro. Então, o Sil falou nos exemplos da flora, né, endêmica do estado, e temos representantes da fauna também, como esse lagartinho e essa borboleta, Parides ascanis, também espécies endêmicas que, com o desaparecimento da vegetação, estão sumindo também, tá? Especialmente o lagartinho é restrito também à praia, à vegetação de praia. Bom, quais são os principais estresses ambientais que essas plantas, ao longo da evolução, estão expostas, né? Alto dinamismo da região de praia, então, quer dizer, o Sil mostrou eventos de erosão aí, né? Então, essa questão de construção e desconstrução de praia é um fenômeno normal dessa região, tá? Que pode ser agravado com o manejo inadequado da vegetação. Mobilidade do substrato, salinidade, ventos, temperaturas, altas temperaturas nessa areia, nessa região de areia exposta, e alta irradiação luminosa. Todas essas características juntas fazem com que poucas espécies estejam aptas, né, a sobreviver nesses locais, né? Então, várias espécies que ocorrem em outras fisionomias da restinga não vão ocorrer na faixa de praia em função disso, tá? Em função desses estresses ambientais. Bom, aí no caso, um detalhe de uma área de praia sofrendo erosão, né, onde a gente vê, né, que tem as plantas ali, principalmente gramíneas, e um sistema radicular dela, a foto está meio escura, mas a ideia seria mostrar para vocês o sistema radicular dessas plantas que tem o principal papel de reter essa areia, tá? Ah, mas
quer dizer que onde tem vegetação não tem erosão? É claro que tem, né? E a tendência vai ser que cada vez mais a gente tem esses fenômenos erosivos em função do aumento do nível do mar, que é de conhecimento total, tá? A minha auxiliar aqui já me afastou que meu tempo está praticamente encerrado. O João me deu 5 minutos, eu vou correr nesses 5 minutos. Bom, então vamos pensar em termos de restauração. Como eu falei no início e volto agora, esse tipo de vegetação, isso é uma foto da prainha, parece que vocês vão à prainha amanhã, é onde esses cordões, né, quer dizer, esses estolões, essa forma de crescimento para o estolão é a principal forma de crescimento dessas espécies rasteiras repitantes. Tá? Isso é um grande incentivo à prática de restauração. Por quê? Porque essas espécies têm uma grande capacidade de vegetativamente colonizar grandes áreas. Ou seja, muitas vezes uma simples ação de cercar uma praia frequentada, né, de uso, para evitar o pisoteio, pode ser a mais eficaz das ações. Tá? Então, muitas vezes, desde que existam ainda remanescentes, a gente pode cercar uma área que a vegetação faz o resto. Né? E sempre que a vegetação pode fazer o resto sem a gente se intrometer, isso é bom. Né? Por que é bom? Porque a gente vai economizar dinheiro e, principalmente, que a gente evita fazer coisas erradas. Tá? Porque muitas vezes também, pelo nosso desconhecimento, a gente, com uma boa intenção de fazer uma ação de restauração, às vezes pode provocar alguns problemas, por exemplo, usando de forma errada uma espécie que vai acabar se tornando no futuro um problema e não uma solução. Então, felizmente, para restaurar a vegetação de praia, a gente pode se valer dessa característica, que é esse crescimento vegetativo através de estolões. Tá? Agora, com as arbustivas, isso já é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas também, felizmente, existem soluções que a gente pode estar usando a nosso favor numa ação de restauração. Bom, por que a vegetação de praia precisa ser restaurada? Quer dizer, a gente só tem a necessidade de restaurar alguma coisa quando ela atingir um ponto tal de degradação que ela não se regenera naturalmente. Tá? Quais seriam esses principais impactos que têm levado à degradação da vegetação de praia? Invasões biológicas, tá? Espécies que não deveriam estar ali e entram ali, espontaneamente, existem vários casos, ou introduzidas diretamente pelo homem. Tá? E essas ações conflituosas de múltiplos usos da praia. Então, por exemplo, o nosso coqueiro, né, é uma planta que tem, a origem dela provavelmente é da América Central, isso é um pouco discutido ainda, mas ela espontaneamente coloniza áreas longe, né, do centro de ocorrência natural dela. Tá? No entanto, por ser uma planta que, enfim, se adapta muito bem a essa região e as pessoas gostam de ter uma sombrinha na praia, ao longo de todo o litoral brasileiro a gente tem plantios de coqueiro que, embora muito legal, muito bonito, trazem problemas para a vegetação de restinga. Por quê? Porque a vegetação de restinga precisa de sol. A partir do momento que você coloca o coqueiro ou a amendoeira, né, aí a amendoeira na prainha, por exemplo, ou casuarinas ou outras árvores que estão sendo colocadas, algodoeiro da praia e tudo mais, a gente começa a provocar sombra na vegetação que precisa de 100% de sol. E aí você agrava fenômenos erosivos. Então aqui, por exemplo, essa amendoeira não vai persistir aí por muito tempo, ela está caindo. Né? Porque realmente uma das coisas que a amendoeira não faz na praia é segurar o movimento da areia. Bom, a casuarina, vou correr agora para concluir, casuarina, que tem uma ampla discussão a nível de INEA do Estado, eu andei conversando com alguns técnicos, quer dizer, o INEA está querendo tirar casuarinas da região desse parque novo da Costa do Sol. Não tem o que discutir, gente, sinto muito, é uma árvore bonita, provoca, né, paisagisticamente falando, é interessante, mas ela acaba com a restinga, inclusive, porque ela é uma planta alelopática. Né? Então, se a gente quer ter a vegetação nativa de volta, a casuarina, infelizmente, vai ter que dar lugar a ela. Bom, isso aí eu estou mostrando outras plantas invasoras dessa vegetação, tá? Mas vamos partir para os finalmente. Quando a gente pensa em restaurar uma área de praia, se é uma praia, né, frequentada naturalmente, a primeira alternativa é cercar, isso é fundamental, tá? Mas nem sempre isso funciona, né? Quer dizer, isso sozinho basta. Vocês reparem aí na Praia do Recreio, cercado, mas o arame estourou e passa gente, passa carro, passa tudo, né? Então,
a questão de conscientização, né, um trabalho sério, constante, de educação ambiental, realmente para mostrar para as pessoas, né, enfim, a função dessa vegetação é fundamental para que esse programa tenha sucesso. Tá? Bom, não vai dar tempo de falar, mas algumas questões importantes, né? Não necessariamente fazer paisagismo na praia, eu deixo isso para o debate, não necessariamente fazer paisagismo na praia restaura a vegetação de praia, não são sinônimos. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser, sustentavelmente falando, recuperar a restinga, a gente vai ter que se preocupar em produzir mudas, né? Tem técnica já para algumas espécies, técnica disponível para algumas espécies, e para as outras espécies que não têm técnica, vamos estudar e vamos aprender a produzi-las. Tá? Para algumas dessas plantas, a gente, para não ter que ir para a praia, numa ação até totalmente antiecológica, né? Ficar tirando as plantas para colocar numa outra praia, podemos estabelecer viveiros, né? Áreas de produção, onde rapidamente, isso é um viveiro da prefeitura do Rio de Janeiro, onde rapidamente você pode produzir uma quantidade muito grande de mudas e para dar o início a esse processo, tá? De recuperação. Isso aí é esse viveiro. Bom, sempre é interessante nessas ações envolver comunidade, criança. Estou vendo aqui o Abílio, né, que foi um dos pioneiros, né, nesses trabalhos comunitários lá na Barra da Tijuca, no Recreio. Isso é muito importante, mas demanda, né, ações de continuidade. Então, meu recado final do ponto de vista paisagístico, eu acho que a gente já hoje domina muito bem essa técnica de usar uma ou poucas espécies. Tá? Mas isso ainda não é a restauração, é o primeiro passo. Então, a gente tem que caminhar em relação a outras espécies. Isso aí, então, exemplos aí da parceria, né, constituir na Ipanema, onde, basicamente, aquela hipomeia foi muito bem, né? Mas ainda precisamos aprender um pouco mais em como introduzir as espécies arbustivas. Existem algumas soluções técnicas para isso. Por exemplo, você usar barreiras artificiais. Isso foi feito lá na Barra, numa área dotada, que eu acho que a Vera vai falar alguma coisa. Então, onde simplesmente você colocar uma tela, pode ser feia, né? Visualmente feia num primeiro momento, mas ela tem uma função muito importante de amenizar um desses estresses importantes para essa vegetação, que é o vento. Então, você planta as mudinhas ali, tá? Então, aí no início, né, eram mudinhas bem pequenas, mas com o uso dessas cercas quebra-vento, isso é feito no mundo inteiro, com vários tipos de vegetação, você consegue o estabelecimento dessas espécies arbustivas. Isso aí é a foto recente, onde ela já atingiu ali o nível esperado de crescimento para essa espécie. Tá bom? Desculpa ter cedido o tempo, obrigado, e estou às ordens aí para debate. Muito obrigado, professor Zammit. E em seguida, Vera Dalmaso, por gentileza, do Fundação Parques e Jardins. Boa tarde. Apresentação, por favor. Sou eu. Não botaram. O programa de adoção de áreas públicas, ele é um programa de parceria público-privado altamente bem sucedido, que é coordenado pela Fundação Parques e Jardins. A Fundação Parques e Jardins é da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Esse programa de adoção ele é normatizado por essa portaria de 2009, onde constam todos os procedimentos que o adotante vai ter em relação quando ele entra com o processo. Uma pessoa quer a adoção de uma área, ela vai entrar na Fundação Parques e Jardins com a solicitação dessa área, apresentando um projeto, seja para praça, canteiro, área de praia, e nessa normatização vai estar dito que há necessidade de uma coisa que alguns não entendem, que é o edital de chamamento. O que vem a ser esse edital de chamamento? Você não pode simplesmente, a partir do momento que alguém quer adotar uma área, a prefeitura ceder essa área para o adotante. Esse processo de adoção ele é muito interessante porque o que acontece?
iniciativa privada, tanto seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica, seja condomínio, tem um interesse naquela área, provavelmente não só porque gosta da área, como quer ver aquela área bem preservada, bem mantida. Isso para a prefeitura é interessante porque não temos pernas para todas essas áreas, então esse processo de adoção ele é importante. Só que eu não posso simplesmente disponibilizar diretamente aquele adotante. Então, nós fazemos o tal do edital de chamamento, que a gente torna público que uma determinada área vai ser disponibilizada para adoção. Isso fica 7 dias, mais ou menos, é publicado em DO, Diário Oficial, aparecendo algum outro interessado, há feito uma concorrência, quem é que vai ser o adotante, isso raramente acontece. Finalizado esses 7 dias, dá continuidade ao trâmite da adoção. Isso aí vai ter vistoria, os técnicos da Fundação vão vistoriar a área, vão levantar serviços e se executa o termo de adoção, que mais na frente eu falo. Referente à Restinga, a primeira área onde aconteceu a adoção, né, entre o particular, né, o privado e a Fundação Parques e Jardins, foi essa área no trecho do Parque Marapendi. Essa área ela estava degradada, a vegetação, e houve juntamente o adotante, que é o loteamento Crystal Lake, né, juntamente com eles, e o projeto Flora do Litoral, que era da Fundação Parques e Jardins, que era um projeto onde você tinha toda a parte de produção de mudas, toda a parte de conhecimento técnico de espécies de restinga, foi feita a recuperação dessa área. E o adotante vem, desde 99, mantendo essa adoção. Outra área, que seja a nossa primeira área, que o Zamit citou, que foi a primeira área de praia também, que entrou no processo de adoção, foi feita o mesmo trabalho, né, que ele demonstrou ali, de recuperação da vegetação em parceria com o adotante e com a Fundação Parques e Jardins, que foi feito pelo condomínio Oceanfront, isso é na reserva da praia, né, na área da Praia da Barra, desde 2007. Existem alguns outros que eu vou mostrar aqui para vocês, outras parcerias bem-sucedidas entre a iniciativa privada e a Fundação Parques e Jardins. Bosque de Jerusalém, também na Barra da Tijuca, também a recuperação se fez através de alguns procedimentos da Prefeitura. A manutenção foi feita pelo Condomínio das Mansões, desde 2004, ele vem adotando essa área, e ele está, desde essa época da adoção, não só a manutenção foi feita, como ele também fez o enriquecimento com plantios, com mudas cedidas pela Fundação Parques de Jardins e o plantio sendo executado e mantido pelo adotante. Outro trecho do Parque Marapendi, que foi feito também um trabalho de recuperação da vegetação e depois com a adoção, inicialmente pelo Clube Ginástico Português e depois, atualmente, pelo loteamento Vilagem Marapendi, também foi sendo feita a manutenção e enriquecimento também com plantios na área. Outro exemplo de adoção bem-sucedida, uma adoção recente, tá? Que é a Pedra do Arpoador, foi a adoção pelo Ecobrand, desde 2010 já teve uma renovação, depois eu falo o período de renovação da adoção, onde não só eles estão fazendo também plantios de recuperação de vegetação, retirada de espécies invasoras, como também um trabalho de cuidar dos passeios, né, das áreas, né, das escadas, limpeza da pedra e o trabalho de educação ambiental. Uma outra área que está se iniciando o processo de adoção é a adoção de um outro trecho da Barra da Tijuca. Esse é um caso um pouco diferente. O Hotel Royalty, o Ministério Público incrementou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em função de sombreamento que foi feito na praia pelo hotel. Eles teriam que recuperar a vegetação da praia e cuidar da balneabilidade da areia e mais alguns itens, parte de educação ambiental. Então, além disso, eles se propuseram a fazer a adoção da área. Então, eles cercaram a vegetação e estão iniciando o trabalho de plantio também com espécies cedidas pela Fundação Parques e Jardins. Como eu falei naquela portaria normativa, ela dá as diretrizes da adoção. Então,
após a dada a entrada do processo, solicitação, edital de chamamento, tudo estando ok, é elaborado um termo de adoção. Esse termo de adoção é um contrato entre a Fundação Parques e Jardins e o adotante. Nesse contrato vão estar todas as obrigações, o que o adotante está se propondo a fazer, a manutenção, a implantação, porque existem casos, né, que o adotante quer implantar uma praça, quer implantar um jardim, isso ele não pode fazer por conta própria, ele vai ter que apresentar projeto, a fundação aprovar esse projeto e ele executar. Nesse termo de adoção vai estar descrito também o tempo de duração. A duração normalmente de uma adoção é de 2 anos, podendo ser renovado automaticamente por mais 2, caso haja interesse de ambas as partes. O que nada impede de, após esses 4 anos, como vocês viram lá, Crystal Lake, que adota desde 99, ele quer continuar adotando, só que entra de novo naquele processo de edital de chamamento, torna público a área e, não havendo nenhum outro interessado, é mantido a adoção pelo aquele pretendente. Esse termo de adoção, ele diz também que tem que se ter pessoas especializadas, né, para você fazer o serviço, você tem que ter gente que conheça o que está sendo feito, e ele também dá a opção de, por exemplo, a sinalização. Vou pular um pouquinho, porque senão depois o Jô briga comigo. A assinatura do termo é feita por presidente da fundação, secretário de meio ambiente e os adotantes. Esses adotantes, como é que só pode ser presenteado essa resolução, te dá direito ao quê? Colocação de sinalização. O que ganha um adotante hoje em dia? Além dele preservar, dele manter uma área que ele tem esse interesse, ele pode utilizar de sinalização e nessa sinalização ele pode usar a sua logomarca. Então, a publicidade é a contrapartida que o adotante tem em relação a essas áreas. Dependendo da área que está sendo adotada, você tem totens, né, que é essa estrutura que você pode usar em praças, você tem placas que são para canteiros e você tem a placa que é utilizada na orla. Essa é a formatação da placa que nós utilizamos em todas as áreas adotadas na orla, sendo que se localiza nessa área aqui, onde vai ser colocada a logomarca do adotante. Eu falei em relação ao que eu falaria, é que, por exemplo, quando você assina um termo de adoção, seja quem for o responsável, né, como eu falei lá, por exemplo, Crystal Lake, que foi um condomínio, a logomarca só pode ser colocada de quem assinou o termo. No decorrer dessa adoção, passado 6 meses, 1 ano, você consegue parceiros. Você quer introduzir esses parceiros na logomarca, você quer colocar também publicidade desses parceiros. Você só pode fazer isso a partir de um termo aditivo, que é tranquilo, não tem o menor mistério, você faz um termo aditivo àquele termo de adoção, incluindo esse outro parceiro, que também vai fazer parte, vai ter corresponsável naquela adoção. E aí você divide o espaço de divulgação com esse outro parceiro. A qualquer momento, você não quer mais esse parceiro, você faz um termo aditivo e retira. Quer dizer, o termo de adoção não é uma coisa tão fixa, né? Você pode ter, nesses 2 anos, ou durante o período que está, introduzir parceiros, retirar parceiros, pode rescindir a qualquer momento, você não quer mais, não está mais querendo adotar a área, você solicita, tem um prazo de 60 dias para ser rescindido, e, do mesmo modo, a prefeitura, se não estiver satisfeito com a adoção, né, com os serviços que estão sendo prestados pelo aquele adotante, a gente, em 60 dias, também rescinde o termo de adoção. Em Ipanema, em relação a Ipanema, a primeira área que foi feita a adoção foi depois de um trabalho de recuperação das dunas, feito pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Fundação de Parques e Jardins, foi feito o cercamento, foi feito o plantio dessas dunas e depois aconteceu a primeira adoção, que foi pela Osklin e pelo Instituto E em 2009, que o trabalho seria manter essa vegetação, manter esse cercamento e, quando houver necessidade, um replantio. Naquele termo de adoção, a gente tem um termo de referência. O que é esse termo de referência? É aonde vão estar descritos todos os serviços que o adotante tem que fazer. Seja praça, canteiro, você tem um termo específico para cada área. Em relação à orla,
os serviços são cercamento, quando houver necessidade, recuperação de cercamento, são plantio, são a manutenção, retirada de espécies invasoras, quando isso acontece, enriquecimento desse plantio e irrigação. O que a gente chama da segunda adoção da área de Ipanema foi uma adoção já de um modo diferente. Existiam na areia, o que aconteceu? Esses tubulões, essas marcas eram tubulões de águas pluviais, que com a erosão, com o movimento da areia, começaram a ficar aparentes. Então, em reuniões, discussões, levantou-se a ideia de que poderiam ser feitas dunas cobrindo esses tubulões e, com isso, fazer plantio e ter o cercamento. Essa adoção, então, que a gente chama de adoção das novas dunas de Ipanema, porque essas dunas foram criadas, foi depois da existência da cobertura de areia pela secretaria, né, juntamente com o Conlube, foi um processo que até o Oscar mostrou hoje cedo, deu um certo trabalho. Essas dunas foram criadas e o adotante, que no caso é a Grandene e o Instituto E, eles cercaram essa área, fizeram o plantio, teve-se o cuidado de não deixar as passagens, né, para a população circular livremente para a entrada na praia, então de tanto em tanto tem essa abertura. E o nosso carro-chefe, no caso de Ipanema, foi Hipomea pescrape, uma espécie de restinga que foi totalmente produzida pela prefeitura e disponibilizada ao adotante, que fez totalmente o plantio. Essa espécie, ela é produzida nesses matrizeiros, que é um horto da Fundação Parques e Jardins, reproduzida no Horto Risine, que é o horto da Secretaria de Meio Ambiente. Em relação à Barra da Tijuca, está sendo feito também um trabalho diferenciado um pouco de Ipanema, que é a recuperação da vegetação da orla da praia e cercamento dessa vegetação e disponibilização para adoção. Só falando um detalhe, em relação ao Parque Marapendi, né, que foi aqueles trechos que eu mostrei, Crystal Lake, que foi o Világio Marapendi, houve um trabalho desde 1996 de recuperação dessa área do parque, que estava degradada. Foram feitos plantios através da Fundação Parques e Jardins, pelo projeto Flora do Litoral. Foi feita a manutenção dessas áreas e, a partir de um certo momento, conseguimos contactar adotantes dos condomínios, que eram limítrofes a essa área, e que fosse feita a adoção. Com isso, o que conseguimos? Áreas que a gente tinha recuperado, o particular está mantendo e adensando a vegetação. Então, é uma parceria altamente produtiva, que deu um resultado muito bom e que a gente está procurando agora concretizar esse resultado também na Barra da Tijuca. Esse trecho já está em processo de adoção e existe esse trecho que está em recuperação. Vocês veem manchas ali, são mudas que estão recentemente plantadas e estão sendo disponibilizadas para futuros adotantes. Só finalizando, a documentação que tem que ser apresentada. Então, finalizando, pessoa física, pessoa jurídica, associações, condomínios, todos podem ser adotantes de qualquer área. Basta dar entrada no processo na Fundação Parques e Jardins, esse processo vai ser analisado e, se tudo der certo, é finalizada a adoção. Obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, terminamos aqui a apresentação dessa mesa. Eu consegui, com prestígio aqui, pessoal do Instituto 5 minutos de pergunta. Alguém tem alguma pergunta ou podemos ir adiante? Né? Que quiser fazer uma ou duas perguntas, para a gente não dizer que não houve alguma questão levantada? Então, por favor, tem mais alguém aí, só para finalizar as inscrições? 2 perguntas, então, por gentileza. Tá? Não. Então, vou pedir desculpa. Dizer que a gente faz o seguinte: a gente se coloca à disposição de vocês, aqui do lado, para responder o que for necessário. Então, a gente tem que fazer, eu primeiro agradecer a participação aqui na mesa, do seu Farney, do Zamit e da Vera. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês pela paciência de nos ouvir. E nós colocamos aí à disposição, né, alguma pergunta que queiram. Muito obrigado ao Instituto muito obrigado, Nina, a vocês. Até a próxima. Um abraço.
Estamos aqui alterando já a mesa para ser composta por David Zi, da UVA, Planejamento e Gestão Ambiental. Chama também o senhor André Abreu, da Tara Expeditions. Convidamos também a senhora Gisele Abraão, da Esfera Projetos Ambientais. E para mediar o próximo e último painel, gostaria de convidar a senhora Rosana Junqueira, do Parque Natural Municipal da Prainha. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra, então, para a senhora Rosana Junqueira, mediadora desta próxima palestra. Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer ao Instituto E. Realmente é uma honra estar participando aqui. Eu sou funcionária da Secretaria do Meio Ambiente Municipal e responsável pela gestão do Parque Natural Municipal da Prainha. A Prainha é uma unidade de conservação que reúne o mar e a floresta, tá? Então, eu vou tentar mediar aqui essa mesa agora. E, para começar, eu vou chamar o David Zi. Alô. Boa tarde a todos. É um privilégio para mim poder estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco da nossa experiência. E o trabalho que a gente está desenvolvendo na Barra da Tijuca é um trabalho onde tenta conciliar os 3 setores da sociedade. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Primeiro setor, o governo. E a gente observa bem sintomaticamente essas reuniões mundiais, né, começando em Estocolmo, 72, onde a gente teve a definição da palavra sustentabilidade. Essa questão sustentabilidade 72 verteu muito mais para a questão da governança. Foi chamado a atenção dos governantes do mundo inteiro para, puxa vida, a gente tem que sentar aqui e resolver esse problema, porque a sociedade está conclamando, está reclamando disso. Na Rio 92, a diferença é que houve a incorporação do terceiro setor sociedade através da Agenda 21, que não funcionou, que ainda temos muito o que fazer, mas a sociedade está tentando, da sua maneira, promover uma participação maior cada dia mais. E agora, na Rio Mais 20, nós temos a questão da economia verde, e isso está chamando o segundo setor para a sua responsabilidade. Então, nós estamos começando a juntar todos os 3 setores. Dentro desse enfoque, é que a gente, na Barra da Tijuca, conseguiu começar a desenvolver uma tentativa de tentar ver como a sociedade poderia ser o grande embaixador da união entre esses 3 setores, visando exatamente a conservação, a preservação desses ecossistemas costeiros. E a gente percebe como isso é importante, a valoração dos recursos naturais. Não é à toa que do lado do Central Park, em Nova York, existem os edifícios tão valorizados, por causa exatamente do parque. Na Lagoa Rodrigo de Freitas é um outro grande exemplo. Dentro desse conceito é que a gente quer tentar resgatar ou manter os recursos naturais do Rio de Janeiro, que nós somos privilegiados, né? Por onde a gente quer que a gente olhe, a gente tem uma enormidade de recursos naturais. Agora, como manter isso? Porque a cidade cresce, né? A cidade avança sobre esses espaços naturais. Então, na hora que a gente, quando eu digo a gente, a sociedade civil da Barra da Tijuca, a gente juntou dentro de uma associação que a gente chamou de Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, cujo o grande enfoque que a gente tinha era chamar pessoas da sociedade, moradores da região, cada um na sua especialidade, né? Então tinha um que era especialista em trânsito, outro especialista em engenharia de grandes construções, outro especialista na parte de meio ambiente e assim por diante. E a gente juntou essas pessoas, por quê? Porque a Câmara Comunitária tem exatamente essa noção. Primeiro, a sociedade diz os problemas. Estou com problema de trânsito. Então a gente chama um morador, participante da Câmara Comunitária, puxa vida, você dentro da tua experiência, você como cidadão, o que você pode contribuir? E aí traz a informação, não apenas sobre as questões atuais, reais, mas a questão técnica. E a gente vincula com a questão política também. Então nós temos,
essa conversação com o governo é muito importante. Esse trabalho com a sociedade como um todo é muito importante. O trabalho com os empresários é mais importante ainda. Então, por isso que começamos a trabalhar com as parcerias públicos-privadas, né? Então, um exemplo dessa nossa preocupação, na região da Barra da Tijuca, nós temos a Lagoa de Marapendi, onde é um grande espelho d'água, e esse é um dos critérios que a gente vem adotando. As zonas urbanas tem que haver uma mescla de cores, não pode ser apenas o cinza. Nós temos que ter, além do cinza, o verde, mas nós temos que ter também o azul. Azul, verde e cinza. Como a gente mescla isso de tal forma que a gente tenha uma composição e uma riqueza desses bens naturais, né? E como a gente valora isso. Então, para o empresariado, como é que a gente conversa? Puxa vida, o metro quadrado da sua construção, perto de uma lagoa, perto de uma área verde, o valor cresce. Para o primeiro setor governo, puxa vida, você não tem todos os recursos, mas tem a governança. Então, vamos trabalhar em cima da governança e o recurso a gente tira do segundo setor. O segundo setor precisa do quê? Precisa de compradores, precisa de pessoas que investam na empresa. E aí o terceiro setor entra. O terceiro setor reconhece quais são as empresas que efetivamente investem na questão da qualidade de vida da cidade, e com isso há uma sinergia entre os três setores. Então, dentro desse enfoque, a gente preparou, tendo em vista, inclusive, o prefeito reservou uma área, né? Criou o Parque Municipal da Barra da Tijuca, uma área, inclusive, que os grandes empresários do ramo imobiliário tinham áreas para ser construídas. Eles abriram a mão dessa área construível, digamos assim, mas, em contrapartida, o governo também flexibilizou outras áreas que eles tinham também a posse, de tal forma que eles pudessem também compensar. E o terceiro setor, a sociedade, veio exatamente propondo, puxa vida, que usos nós queremos para essa região, como é que a gente concilia, e nós entramos no processo procurando dar uma transparência, uma credibilidade e visando principalmente o melhor uso para a sociedade que vive naquela região. Então, nós desenvolvemos os usos sustentáveis em Marapendi, né? Então, conceito de sustentabilidade urbana, respeito ao meio natural, né? O Three Bottom Line, né? Meio ambiente, respeitar os recursos naturais. Dentro dos usos, nós temos que dar usos de mútua dependência. Então, é tão bom para a cidade quanto para o meio ambiente. Que tipo de uso é esse? Nós temos que identificar. Equilíbrio dos fluxos de ciclagem, os ciclos da natureza têm que ser preservados para que a gente mantenha o meio ambiente. A questão da inclusão social, mudança de postura, e isso inclui, inclusive, o segundo setor, né, que é só a classe empresarial. Respeito ao meio ambiente, né, questão ambiental, dependência mútua, né, nós não podemos ter só cidade e chutar fora as árvores, né, porque nós dependemos disso para uma melhor qualidade de vida. A sociedade percebe, mas nós temos uma obrigação de tornar isso tangível. Como a gente torna isso tangível? Né? Equilíbrio dos fluxos, respeitar o equilíbrio, os limites da natureza, né, porque o que está acontecendo hoje? O planeta Terra tem um diâmetro fixo. Só que a população do planeta cresce de uma forma que não parece que não para nunca. Daqui a pouco, nós temos a obrigação de tocar num ponto delicado que chama planejamento familiar e controle de natalidade. 7 bilhões de habitantes desse planeta, nós vamos para 14 bilhões, será que vai caber isso aí tudo? Né? Então, essas questões todas têm que ser discutidas, têm que ser conversadas. Bom, a Lagoa de Marapendi, essa área de mais ou menos 8 quilômetros de extensão, cercada pela cidade que cresce e protegida alguns pontos em função das APAs que foram criadas. Né? Então, a APA é exatamente, a nova APA é exatamente essa área verde. Né? Como fazer a sustentabilidade e a preservação? Né? Primeiro, reconhecer os problemas da região. Né? E são fotos da própria região, no final da Lagoa de Marapendi, despejo de esgoto advindo do Canal das Taxas. Nós precisamos conversar com o governo, visando criar a infraestrutura urbana de saneamento básico, drenagem, uma série de coisas. E assim por diante, assoreamento, lançamento de resíduos, ocupação da faixa marginal,
Então precisamos de instrumentos de sustentabilidade urbana. Então nós promovemos uma série de usos, né? Uma das questões de uso múltiplo, a contemplação das belezas naturais. Então poderia, ao longo do parque, distribuir mirantes, porque isso a gente faz que a sociedade se aproxime, e o melhor fiscal da natureza é a própria sociedade. Né? Aproveitamento da infraestrutura verde em termos de ciclagem da água, em termos de atenuação do calor da cidade, né? A questão do ciclo da água, lazer através da pesca, né? Pesca comercial, pesca de lazer, prática de esportes náuticos. Então, uma série de usos que nós estamos tentando desenvolver através de um grupo de arquitetos que estão fazendo uma primeira proposta para ser discutidas. Né? A questão do ecoturismo na região, ecomarinas, o transporte náutico nas lagoas, como foi feito, por exemplo, isso aí na Lagoa Rodrigo de Freitas, a mesma ideia, o arvorismo, trekking, condomínios sustentáveis, a questão de hotelaria de baixo impacto também. Uma das propostas é o Jardim Botânico da Restinga, que inclusive nós estamos tentando conversar com o pessoal do Jardim Botânico para tentar desenvolver exatamente. E quem financiaria isso? O segundo setor, a própria classe empresarial, que sabe que tem retorno em função dos hotéis, em função dos empreendimentos imobiliários em torno da região. O campo de golfe, que já vai ser construído na própria região, em função da Olimpíada, né? Os clubes de campo, os restaurantes temáticos e assim por diante. Como meu tempo é escasso, eu procurei tentar resumir o máximo possível. Muito obrigado pela atenção. Em virtude da falta de tempo... O que a gente vai fazer? Gente, peço desculpas. O que aconteceu? Por problemas aqui da montagem do evento, eles não estão com espaço disponível, então a gente vai ter que encurtar o nosso seminário. Então, agora eu peço para quem for apresentar... A gente, então, vai fazer amanhã cedo, a gente vai ter que colocar essa mesa para amanhã cedo, vocês não podem. Então, um recado, pelo amor de Deus. Então, um recado de vocês, desculpem, mas realmente fugiu completamente ao nosso controle. Todos acompanharam as chuvas do Rio nos últimos dias, que impossibilitou a montagem completa dessa estrutura. Então, eles estão requisitando esse espaço aqui. Tá? Não depende da nossa vontade. Peço mil desculpas. Então, eu passo só rapidamente o microfone para o André e para a Gisele. Tá? Desculpa. Então, você pode falar amanhã. Você pode, André? Então, amanhã a Gisele se incorpora à primeira mesa e o André dá o seu recado agora em 2 minutos, por favor. 3 minutos. Tá, obrigado, André, do Tara Expeditions. Eu queria agradecer o convite do Instituto de Humanidades, para o GESCOM. Então, 3 minutos. Basicamente, a Tara Expeditions vem fazendo pesquisas nos oceanos do planeta, numa expedição de 3 anos. E estamos descobrindo, cientistas de mais de 20 laboratórios, que os impactos das zonas costeiras, dos aportes orgânicos, de nitratos, de esgotos, etc., das zonas costeiras sobre os ecossistemas dos altos mares são muito maiores do que se esperava, do que se poderia imaginar. Então, por exemplo, os nitratos de áreas agrícolas estão tendo impactos até nos sistemas planctônicos de alto mar, causando as chamadas zonas mortas. Então, a relação entre as questões marinhas que estão sendo tratadas na Rio+20, Convenção sobre a Lei do Mar, acidificação dos oceanos, áreas marinhas protegidas, e o nosso afazer aqui com a nossa costa, com as nossas praias, é muito mais importante do que nós imaginamos, nós que tratamos de gestão costeira e de praia. O sistema planctônico está mostrando, a diminuição da biodiversidade marinha está mostrando que a ação humana, o impacto antrópico é muito mais forte nos oceanos, inclusive com resíduos de plásticos sendo encontrados na calota polar ártica, em samplings. O Tara é um veleiro, não vou conseguir passar o vídeo aqui, mas tem um videozinho de 1 minuto, se der para passar 1 minutinho. Peço para soltar o vídeo aqui, 1 minutinho, por favor, o clipe Tara.
mas é um veleiro que atravessou o globo inteiro, os 5 oceanos, e vem trazendo coletas, 24 mil estações de coleta. Então estamos fazendo esse sequenciamento desse material todo, que está mostrando que a gente tem resíduo plástico nas áreas mais remotas do Ártico, do Antártico, e que esse impacto que está sendo causado, né, pela ação humana nas costas, nos grandes rios, nos grandes estuários, é muito maior do que se imaginava. Então, buscando trazer um pouquinho de diálogo entre essa agenda dos altos mares, da governança dos oceanos, nessa agenda política aí que está sendo discutida aqui, vai ser discutida na Rio+20, e esse trabalho de gestão de praias e áreas costeiras que é de fundamental importância, inclusive a presença, né, das comunidades cuidando das praias é fundamental para trazer visibilidade para essa agenda marinha dos oceanos aí, que muitas vezes fica escondida, fica invisibilizada. Então, eu acho que meu tempo acabou. Clipe, 1 minuto. É um vídeo de 1 minuto que mostra um pouquinho a expedição que teve aqui no Rio em 2010. Fizemos a costa brasileira toda, fazendo, né, a coleta com os cilindros, as rosetas, como nós chamamos. E agora o Tara Expedition está acompanhando as negociações da Rio+20 e trabalhando especificamente a questão da governança do alto mar, da convenção, né, que chama UNCLOS, Convenção da Lei do Mar, que nós esperamos sair. Opa, chegou o áudio, mas não o vídeo. Aí. O Tara atravessou o vórtice plástico chamado Continente de Plástico do Havaí, com resultados impressionantes de coleta, de muito mais presença da atividade humana do que se poderia imaginar. Isso é dentro do barco, é um laboratório montado dentro do barco, que é analisado assim que são coletados os samplings, e de 3 em 3 semanas as amostragens são enviadas por avião para um laboratório, e são imagens inéditas de alguns sistemas planctônicos que foram coletados para a equipe do Tara. Bom, era só isso. Eu queria convidar todos para estarem presentes no Pavilhão Azul do MAN, do Museu de Arte Moderna, que é onde a agenda dos oceanos está sendo discutida na Cúpula dos Povos. A partir do dia 14 até o dia 22, teremos atividades sobre oceanos no Pavilhão Azul, que fica atrás do MAN, em frente ao mar, de frente para o mar, ali atrás do Museu de Arte Moderna. Dia 14, o Guilherme já anunciou, ele vai estar moderando o debate sobre áreas marinhas protegidas. Dia 20, a gente tem o dia inteiro de atividades, então todos estão convidados. Obrigado.